chegando agora, então, às quartas-feiras nós temos aqui um assunto com base na teologia, na palavra de Deus, para compartilhar com você. E o assunto de hoje é um assunto totalmente do dia a dia, que é teologia do trabalho. Sobre esse assunto, teologia do trabalho. O que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto? Então, acompanhe aí, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui no timeline abaixo do vídeo e a gente vai trocando essa ideia e compartilhando com você as respostas. Pastor Leandro, teologia do trabalho. O que nós podemos dizer sobre isso à luz da palavra de Deus? Bom, primeiro, Júnior, obrigado por você manter esse projeto importante da nossa comunidade e ajudar as pessoas a refletirem a vida a partir da palavra de Deus. E obrigado a você que está acompanhando esse tempo aqui de reflexão bíblica. Lembrando que você pode ser, eu gosto de dizer assim, pode ser um missionário digital. Sim. Clica no compartilhar, manda para os amigos, familiares, vizinhos. Eu tenho certeza que é uma maneira de levarmos adiante o conteúdo bíblico. Teologia do trabalho. Quando nós falamos de teologia do trabalho, primeiro talvez a gente tenha que definir teologia. E teologia é uma palavra composta de dois vocábulos gregos, que é theos e logia, que poderia, numa tradução bem literal, significar o seguinte: uma lógica de Deus. Theos, Deus, e logia, lógica, razão. A partir disso, nós vamos aplicando essa lógica e essa razão de Deus na vida. Nesse caso, é aplicar a lógica de Deus no trabalho. Eu gosto muito como Lewis Perry Schaeffer, ele define o papel do teólogo. Então ele diz assim, que o teólogo, theos, logos, passivamente, é aquele a quem Deus fala. Porque logos também significa palavra, verbo. Então, passivamente é aquele a quem Deus fala. E ativamente é aquele que fala de Deus. Então, teologia do trabalho é quando você tem um raciocínio em volta das ideias divinas sobre o significado do trabalho que você executa. Então você tanto recebe o que Deus tem a te instruir sobre isso, como você comunica a outros aquilo que Deus pode fazer através da dádiva do trabalho. Então, pelo que nós poderíamos dizer que essa é a parte mais técnica do assunto teologia do trabalho, é a parte mais sistemática da teologia do trabalho? Sim, exato. Essa é uma definição etimológica, do que significa a teologia do trabalho. Mas, por outro lado, há alguns aspectos de definição bíblica, de definição prática, Essa era a parte que eu ia colocar aqui como pergunta, porque assim, se nós falarmos assim dessa parte mais técnica do assunto da teologia do trabalho, para trazermos para o nosso dia a dia, nós temos que pensar no modo, e a Bíblia, o que diz sobre esse assunto? Nós encontramos na Bíblia alicerce, fundamentos, referências sobre essa ideia da teologia do trabalho? Bom, certamente, quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos isso. Mas se você me permitir, eu creio que seja importante fazer uma breve reflexão sobre a percepção de diferentes povos antigos em relação ao trabalho. Se você apanha, especialmente a cultura grega, a visão do trabalho, dessa coisa do dia a dia, de você levantar cedo, de você ter calo na mão, trabalhar na colheita, ou cuidar de animais, ou limpar uma casa, era visto como uma maldição. O trabalho na mentalidade grega era algo que ninguém desejava. Por isso que a ideia paradisíaca é sempre o quê? Descanso, luxúria, vinho, bebida. Esse é o imaginário greco-romano. Por isso que a ideia de trabalho, especialmente trabalho, vamos dizer, mais braçal, se destinava às pessoas das castas inferiores, mais pobres, escravos. E o contraste é que a cultura judaica já não via assim. O trabalho na cultura judaica é uma bênção, é uma dádiva. Por que é uma bênção ou uma dádiva? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia começa com essa dinâmica de você moldar, formar, criar. No princípio, criou Deus o
os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. Então, nós vemos por 6 dias, no primeiro livro da Bíblia, no início de todas as coisas, um Deus ativo, um Deus que trabalha. E que cria os seres humanos à sua própria imagem e semelhança. Se são criados à imagem de Deus e semelhança, e Deus é o Deus que trabalha, então o trabalho é um presente, é uma dádiva que nós recebemos. E não é de admirar que no Novo Testamento, especialmente na vida de Jesus, isso fica evidente pelo fato de que Deus envia o seu Filho a esse mundo para se encarnar no ventre de uma jovem camponesa, cujo noivo é um carpinteiro, é um trabalhador braçal. Aliás, a palavra é tecton, nós usamos, né, regularmente como carpinteiro, quem trabalha com madeira, mas aquela região, especialmente da Galileia, tinha pouca madeira. Provavelmente mexia mais com pedras, então ele era um pedreiro, um trabalhador braçal. E Deus colocou o filho dele, não para crescer no ambiente do sacerdote, do clérigo, mas de um trabalhador braçal. E nós temos, assim, quando nós falamos, por exemplo, você citou de Gênesis, a parte de Deus ter feito a ideia do jardim. Quando Deus faz isso, ele faz isso então pensando na ideia do homem ser a sua imagem e semelhança, e o homem, quando ele é ali colocado no jardim, a ideia é que ele trabalhasse naquele jardim. Então, por exemplo, me parece que o livro do Gênesis faz continuamente, claro, o homem é a imagem de Deus, Deus não é a imagem do homem. Uhum. Mas, por exemplo, um texto que eu acho interessante, se você puder ler, é Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Então, Júnior, veja só essa ideia, né? O Deus que no primeiro capítulo diz, haja luz, que vai pelo poder da sua palavra, criando as coisas mais lindas e admiráveis do universo. Nesse texto que nós acabamos de ler, diz assim que ele plantou um jardim. Você cresceu na roça um tempo da sua vida. Sim. Então você lembra o que é plantar. O que envolve em plantar um jardim? Dona Augusta, sua avó, plantava alguns jardins. Como é que é isso? É uma cultura interessante, porque você, quando é criança, você ganha, por exemplo, no jardim uma enxadinha. À medida que você cresce, o cabinho da enxada vai crescendo junto com você. Sim. Então, a ideia é, a brincadeira de hoje continua amanhã no labor do jardim. Aliás, você lembrou bem, eu nem sei se isso existe hoje, se é legal, hoje em dia não é mais legal. Mas era muito comum, quando eu era criança, que os brinquedos fossem vassourinha. Lembra disso? Umas vassourinhas, umas pazinhas. Você ia brincar de meio que de trabalho, né? E quando diz assim, que Deus plantou o jardim, para as pessoas que são mais urbanas, talvez não tenha muito a percepção do que isso significa. Do Deus Todo-Poderoso, ao invés de dizer, haja um jardim, e o jardim surgiu, mas quando diz ele plantou um jardim. Plantar um jardim carrega implicitamente a ideia de você preparar a terra. Plantar um jardim pressupõe a ideia de você escolher o que vai naquele jardim. Quais são as plantas que vão, quais são as plantas que não vão. E nós sabemos que a palavra para jardim aí é um pomar ajardinado. Então nós temos frutas, por isso que tem várias frutas boas para se comer, por isso que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido. Então ele é um pomar ajardinado. E o texto diz que Deus plantou isso. E aqui tem essa ideia, esse espelhamento do que o Deus Criador, Todo-Poderoso, o Deus que trabalha, ele começa a fazer ali. E que grandeza, o jardim chamado de Éden, nas versões gregas, paraíso, né?
um lugar paradisíaco. Agora, Deus ele planta esse jardim, um pomar, tem frutos, está tudo pronto. Eu creio eu que não tinha nem erva daninha ainda nesse período. Então, partindo dessa ideia que está tudo pronto, ele coloca o homem, você disse Éden, do grego paraíso, é isso? No grego seria paraíso. Então, ele me coloca ali, ele coloca o homem no paraíso. Uhum. Ele coloca o homem no paraíso para trabalhar e para desfrutar daquele jardim. E no que consiste essa ideia, então, do homem ali, sendo que Deus criou aquele jardim e ele chega e está tudo pronto? Isso é uma outra coisa fascinante, né? Porque Deus cria o homem, então a gente identifica um Deus que trabalha, que faz um jardim, planta um jardim, mas antes disso ele cria o homem. E ele coloca esse homem no jardim. Se você puder ler para a gente o texto de Gênesis 2,15, que descreve exatamente essa questão que você perguntou. Gênesis 2,15. Vamos lá. Se você estiver acompanhando aí, quiser acompanhar conosco, Gênesis 2,15. Se não, fica tranquilo que eu vou ler aqui. Você acompanha aí pelo vídeo. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Gênesis 2,15. Uhum. Então, esse texto do homem agora que é colocado por Deus. Então, Deus é o supremo jardineiro que plantou. E o homem é o pequeno jardineiro agora. E aí nós encontramos algumas palavras interessantes nesse texto, né? Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Duas palavras bastante interessantes. Porque a palavra para cultivar vem do latim, é a mesma raiz para culto. E guardar é a mesma palavra que vai aparecer repetidas vezes no Antigo Testamento, é o mesmo vocábulo, para falar de guardar os mandamentos de Deus. Então, onde o homem cultua Deus aqui? Onde é o templo de Deus? Onde acontece esse serviço, que é uma outra tradução para a palavra aqui? É no trabalho. Vamos pegar aqui essa parte do trabalho, vamos pegar nessa parte e ver aqui tem uma pergunta do William Lima. É interessante, ele diz: Adão e Eva existiram de verdade e tinha uma cobra que falava? É tudo literal? É uma ótima pergunta que você está fazendo. William Lima. Tá, obrigado, William, pela sua mensagem. Vamos considerar o seguinte: o Antigo Testamento é um livro que conta uma história que aconteceu entre 6 a 10 mil anos atrás. Esse é o registro. Alguns teólogos mais modernos, por exemplo, William Lane Craig, ele chama de uma meta-história. Ou seja, você tem uma informação, uma narrativa, uma história que comunica a realidade dentro da compreensão daquele homem local. Essa é a primeira coisa que nós devemos pensar. E que o objetivo da Bíblia não é discutir aspectos científicos, mas comunicar de uma maneira especial a revelação divina, de modo que aqueles que eram os receptores, ou que nós chamamos de audiência original, pudessem entender a mensagem de Deus. Mas, por outro lado, quando nós estudamos a origem humana a partir do ponto de vista biológico, é comum entre estudiosos, que não é minha área, não sou especialista, dizer que houve, evidentemente, uma primeira estirpe para a raça humana. Então, nesse sentido, há uma harmonia entre a realidade histórica dos primeiros pais da humanidade. Sobre a sua pergunta, a cobra que falava, uma das palavras hebraicas usada para descrever a serpente no jardim é que ele era um ser reluzente. Isso faz parte de toda a estrutura teológica do Antigo Testamento quando discute Lúcifer, a queda de Lúcifer, um ser brilhante que se relacionava com a humanidade. É nesse contexto dessa realidade, dessa narrativa, seja uma história ou uma meta-história, que nós aprendemos a respeito da origem dos primeiros seres humanos e como Deus se relacionava com eles, e especialmente para o tópico da nossa noite, como isso se deu num ambiente em que o trabalho ele é dignificado. Então, William, se você tiver mais algum comentário, você coloca aí que a gente está acompanhando aqui e já te responde em seguida. Então,
partindo aí dessa resposta que você acabou de dar para o William, você tinha citado, pastor Leandro, o texto que Deus ele coloca o homem para que cultivasse e guardasse. Isso. Uma vez que estava pronto, que o fruto já existia, qual era essa ideia do cultivo, então, do homem ali dentro do jardim e guardar de quem? É evidente que a ideia do texto, quando usa essas duas palavras de cultivar e guardar, Moisés, ao que tudo indica, é o autor do livro de Gênesis. Nós entendemos assim porque, embora existam teólogos liberais que falem de tradições sacerdotais que produziram o livro do Gênesis, mas esse é um assunto para uma outra ocasião, Jesus, quando faz a citação do livro de Gênesis, ele atribui a Moisés. Fiquemos com Jesus, então. Mas nós vemos o seguinte, que Moisés escreveu para um povo escravo, que estava saindo do Egito. Daí a importância de entender o valor do trabalho, a espiritualidade e o valor do trabalho. Eles eram escravos antes, agora estão em liberdade. Eles então pensavam assim, bisavô foi escravo, vovô foi escravo, eu sou escravo, meu filho é escravo. E Moisés vai contar uma história para mostrar o seguinte, houve um tempo que quando Deus pensou em você, você não era escravo. Esse povo era livre, era imagem e semelhança de Deus. E o trabalho de vocês não era um trabalho de exploração do outro, era um trabalho que expressava a própria imagem de Deus. Então Moisés vai elevando a realidade deles. E ele usa duas palavras cuidadosamente, que é a palavra cultivar e guardar, porque depois da narrativa nós vamos ter os livros que apresentam a decodificação, ou melhor, a codificação legal para os israelitas, as leis que eles deveriam seguir. E nessas leis Moisés vai repetir duas palavras que estão naquela história, culto e guardar. Que era o cultivo, a ideia de você serve a Deus obedecendo a Deus no seu trabalho. E você guarda os mandamentos de Deus. Então a ideia ali do jardim, desses dois vocábulos, vão lançar a base para aquilo que vem depois na lei de Moisés, como nós conhecemos. Por quê? Porque nós vamos ver na sequência da história que o primeiro casal, a primeira estirpe da humanidade, se rebelou contra Deus, não cumprindo essas duas ordenanças. E as consequências foram terríveis, que é sair do ambiente paradisíaco e passar a ganhar o teu pão com o suor do teu rosto, até que tornes ao pó, porque do pó foste formado. A ideia era, ao invés de Moisés já começar com leis e dados, ele começa com uma história, que seria fácil dessas pessoas lembrarem. E quando eles ouvissem a palavra cultuar, eles lembrariam do cultivar. Quando eles ouvissem a palavra guardar os mandamentos do Senhor, eles lembrariam da ideia de Adão, de guardar o jardim. Entendi. Então, Moisés, quando ele entrega esse texto, ele já contextualiza a ideia da teologia do trabalho. Exatamente. A teologia do trabalho começa primeiramente com a realidade do Deus que cria trabalhando e que cria seres para o trabalho. Então, assim, o jardim do Éden, embora Éden ou paraíso, esse lugar paradisíaco, ele não é um tédio, ele não é um lugar entediante. Tem gente que pensa, puxa, como é que será o céu? Vou ficar comendo fruto o dia inteiro, deitado numa rede, pulando de nuvem em nuvem, olhando um peixinho pular no lago. Exato, uma coisa entediante. Não é de admirar que muitos jovens, quando falamos de coisas celestiais, eles não têm muito interesse, porque parece algo muito entediante, mas quando nós vemos a grandeza do que Deus criou ali e do que Deus tem preparado para o futuro, existe uma dinâmica maravilhosa. Agora, nós olhamos aqui esse panorama teológico, bíblico, baseado no texto da Palavra de Deus em Gênesis. Mas e historicamente? Nós temos aí com fundamento histórico, porque nós devemos ter outras fontes ou não que retratam e que falam da teologia do trabalho. Nós temos isso historicamente também? Então, as pessoas se debruçam sobre essa questão do trabalho e as tradições judaico-cristãs, eles concluem o seguinte, que durante o primeiro século da igreja era a coisa mais comum que os cristãos se dedicassem a Deus e mantivessem o seu trabalho. E por meio do seu trabalho eles honravam a Deus. Por exemplo, Jesus
Jesus, ele, quando inaugurou, nós sabemos que ele passa a maior parte da sua vida trabalhando como lá o tecton, o carpinteiro. Até que um dia ele vai inaugurar seu ministério como rabino. E você lembra dos evangelhos que Jesus enfrentou toda sorte de acusações e de impropérios que diziam a ele, e de mentiras e ofensas. Jesus chegou a ser acusado, por conta dos seus sinais prodigiosos, de realizar obras prodigiosas pelo dedo de Beelzebul, o próprio Satanás. Não poderia ser mais ofensivo que isso. Jesus foi acusado de ser o filho de uma relação ilegítima, em João capítulo 8, quando tem uma discussão em que os líderes religiosos começam a acusar Jesus, e eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos de imoralidade. Uma tradução livre que seria uma insinuação de que Jesus era filho dessa relação imoral. Jesus é um adulto, é um rabino agora. Jesus responde muito bem, ele diz assim: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Né? Ele devolve a cartada. Não, mas é com muita... Mais ou menos assim, filho do diabo é você. Assim, não, vocês não são filhos de relação ilegítima, vocês são filhos do diabo, que era muito mais grave. Mas uma coisa que Jesus nunca foi acusado é de ter sido um mau carpinteiro. Nunca. Porque há uma tradição, se eu não me engano foi William Barclay que colocou em um dos seus livros, que Jesus foi considerado o melhor carpinteiro de Israel. É uma tradição, não está na Bíblia, é uma citação livre, mas é bem provável, nós podemos deduzir isso pelo fato de que nem os seus opositores fizeram uma acusação de que o trabalho dele era ruim. E o que dizer, por exemplo, de outros que o sucederam, como o apóstolo Paulo? Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um fazedor de tendas. Há quem diga que, inclusive, a região que ele veio de Chipre, trabalhava com tingimento de tecidos, e por essas razões ele entendia daquela arte. Paulo, da mesma maneira, foi acusado, foi perseguido, foi preso, mas nunca acusaram Paulo de fazer tenda ruim. Ou que as tendas de Paulo, como alguém disse, gotejavam. As tendas que Paulo produzia eram boas tendas. Então, por meio do trabalho que a igreja cristã, que os cristãos do primeiro século realizavam, tinham a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho. O trabalho deles glorificava a Deus, era uma espécie de retorno ao Jardim do Éden. Ou seja, na teologia do trabalho nós encontramos o testemunho do trabalho. Sim, também. Exato. E aí o que alguns historiadores entendem é que quando finalmente a igreja cristã passa a ser, ela se funde com o Estado, e agora o Estado passa inclusive a financiar a igreja, a financiar os líderes da igreja. Os clérigos agora são totalmente financiados. Começa a surgir uma distinção entre sagrado e secular. Porque é evidente que a Bíblia faz uma distinção entre santo e profano, sagrado e profano. Mas essa distinção entre sagrado e secular é fruto da engenhosidade humana. Feito isso, nós vamos ter talvez centenas de anos em que o trabalho agora passa a ser interpretado, inclusive pelos cristãos, como os gregos interpretavam. E nós chegamos a encontrar isso, por exemplo, na Reforma Protestante, alguma referência dessa Então, até a Reforma Protestante é muito rígida a divisão. Então, a ideia de clero, laicato, de sacerdotes e pessoas comuns, de que o trabalho clerical, a meditação, a oração, o trabalho no ambiente da igreja tem mais valor do que do camponês, até a Reforma Protestante. Por quê? Um dos pilares da Reforma é o que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são diante de Deus sacerdotes. Assim sendo, na mentalidade do reformador, o trabalho volta a ter esse lugar de dignidade diante de Deus e honra a Deus. Eu tenho uma citação de Lutero que eu gostaria de citar. Joelmo, seja bem-vindo. Leandro, estamos aqui, né? Leandro, seja bem-vindo também. Leandro Rodrigues, ótimo. Está conosco aí assistindo. Abraço, meus queridos. Se tiverem comentários ou perguntas, é só colocar aí que a gente já devolve para vocês, Sim, tá bom? Bom ter vocês conosco, muito bom mesmo. Então Lutero ele diz assim, olha,
As obras dos monges e sacerdotes, por mais sagradas e árduas que sejam, ninguém questiona isso. Os trabalhos sociais, a oração, a didática, a docência, não se questiona. Por mais árduas que sejam, não diferem nem um pouco, isso é Lutero, aos olhos de Deus, das obras do trabalhador rústico, no campo, ou da mulher que cuida de suas tarefas domésticas. Todas as obras são medidas diante de Deus somente pela fé. Então, a reforma resgata aquilo que nós vimos no Éden. Pós-reforma, é claro, aí nós temos teólogos que passaram a estudar esse assunto. Vários seminários se dedicaram a isso. Tem um seminário chamado Gordon Conwell, que tem um curso específico de teologia do trabalho e da ética. Por quê? Se é uma teologia do trabalho, ela vai levar a pessoa a uma aplicação da ética cristã no seu trabalho. Então, quando você rompe a teologia do trabalho, você afasta a ética cristã do ambiente do trabalho. E pior, se o trabalho que a pessoa faz ali de segunda a sábado, segunda a sexta, não tem valor para Deus, é totalmente desconectado com aquilo que ela celebra no domingo num culto, de uma ou outra. Ou ela vai se desinteressar pelo que acontece no culto, ou ela vai apenas se interessar pelo seu trabalho. Entende? Se não há essa fusão de entender que o trabalho é uma maneira em que se presta culto a Deus, um ou outro vai ficar em segundo plano. Até, por exemplo, aquele trabalho que é um trabalho que dá trabalho, aquele trabalho que é árduo, porque nós temos que ser realistas e ver que existem pessoas que hoje desempenham funções das quais não gostam. Olha, eu não gosto do que eu faço. E aqui tem um texto bíblico que a gente pode ilustrar essa ideia. O testemunho do trabalho. Eu cheguei no culto, eu tive minha semana de labor, de suor, de luta. Quando eu chego na igreja, eu cultuo a Deus, é como se eu dissesse, Senhor, obrigado por aquela semana, e de fato foi, se eu fiz aquilo como se estivesse fazendo para Deus. Então, 1 Coríntios 10:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso. Olha o convite desse texto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive o seu trabalho, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Quando nós temos essa percepção, o nosso trabalho, vamos encaixando as peças, que começa pelo Deus que trabalha, que cria seres para o trabalho, que glorificam a Deus e cultuam e servem a Deus por meio do trabalho, que tem em Jesus o exemplo de quem trabalhou com excelência, que tem o exemplo na atividade apostólica de quem trabalhou com excelência, o trabalho então passa a ser entendido como uma missão. Uma missão. Nós estamos enviados para causar um impacto nesse mundo por meio do nosso trabalho. Tem permitida a entrada de missionários tradicionais, clérigos e líderes religiosos, dos chamados missionários profissionais. Só que não era verdade. Ele era um seminarista, ele era um pastor, um professor de teologia, mas ele entrava no país com um visto de trabalho, como se ele fosse um empreendedor. E chegava lá, ele não entregava o que ele tinha prometido. Ele era relapso, porque não era. E ao invés de contribuir para o Evangelho, aquilo era um prejuízo, porque ainda diziam que ele era um mentiroso. Ele punha contra. Você mentiu, você disse que era um sapateiro, você não sabe arrumar sapato. E por causa disso, surgiu mais recentemente um movimento bem mais interessante, que ficou conhecido como BAM, Business as Mission. O negócio é a missão. Agora nós estamos falando de gente capacitada, empreendedor, sapateiro de verdade, que vai para esse lugar, que cria emprego e que anuncia o Evangelho. Esse tem respeito, porque ele repagina a sociedade. Ele vai fazendo o que ele faz para a glória de Deus. Um dos conceitos de glória
É algo que estava invisível se tornar visível. Jesus disse assim do Espírito Santo: Ele me glorificará. O Espírito Santo torna Jesus visível na nossa vida. E a ideia de Paulo é assim: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, faça para que Deus seja visto ali, como você come, como você bebe, como você trabalha ou qualquer outra coisa. Então, quando isso é aplicado, Júnior, o trabalho se torna missional. Como disse amigos da Operação Timóteo, você lembra disso? Sim. Eles diziam assim: você passa a ser um missionário no onde é que estão. Onde é que estão? Onde é que estão as pessoas, né? Uhum. E eu creio que é muito o meu trabalho, mas é a minha missão. É o meu campo missionário. Eu não estou indo só ganhar um dinheiro ali. Eu estou indo transformar uma vida. Estou indo glorificar a Deus. Eu creio que isso faz total diferença. É o diferencial daquele que de fato é cristão quando ele desenvolve um trabalho com excelência. Porque as pessoas em reuniões ou que veem o trabalho dele dizem: poxa, esse cara tem algo de diferente. E algo de diferente que ele tem é a ideia do culto, de guardar e de apresentar para Deus, porque ele serve a Deus. Tem mais um texto que é de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que esse texto está dizendo para a gente? Então é assim, ó: você não quer trabalhar? Pode deixar o prato aí, não vai comer. É isso? Como é que é? Pode ser que o texto tenha tamanha radicalidade, né? Historicamente, nós sabemos o seguinte: Paulo escreve 2 cartas à igreja de Tessalônica. Na primeira carta, ele enfatiza sobre a vinda de Jesus, especialmente a fase que nós chamamos de arrebatamento. E nessa expectativa ansiosa da vinda de Jesus e do arrebatamento, que eles pensavam assim: puxa, vai acontecer a qualquer momento isso, né? Eles começaram a abandonar os seus trabalhos. Assim, vou ficar de brisa, vou ficar de boa. Como alguém disse assim: meu pai vive de juros, eu juro que eu te pago um dia, né? Então eles começaram a se tornar pessoas improdutivas. Eu me converti numa época, e você também pertinho ali, que era um olho do furacão de mensagens críticas da volta de Jesus. A cada culto que eu ia, eu tinha a sensação de que Jesus ia voltar naquele dia. E eu creio que essa é uma esperança que o cristão deve ter. Quem sabe Jesus volta hoje, volta antes de terminar esse podcast para nos buscar. Maranata, ora vem Senhor Jesus, é a nossa afirmação. Porém, aquela turma ali do meu contexto, tão influenciados por isso, é isso. Abandonando escola, não quer, porque vai voltar semana que vem. E aquele que abandonou a escola lá naquela época, ele deve ter um trabalho hoje muito mais árduo. Vai ter que honrar muito a Deus hoje ainda. Porque vai dar trabalho para fazer hoje, porque Jesus não voltou naquela época. E eu mesmo fui uma dessas pessoas que parei de estudar na época, tudo. Graças a Deus eu fui dando ouvidos a outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha caminhada. E a minha, então, na época, namorada, hoje esposa, se Deus quiser, vamos comemorar bodas de prata esse ano. Estou bolando uma surpresa, né? Espero que ela goste. Não fala muito da surpresa, porque está no vídeo. É verdade. Então, é assim: você precisa estudar mais, você é jovem ainda. Então, ela e outras pessoas que me encorajaram foi o que me ajudou. Bom, pegando esse conceito, quando você tem pessoas assim que uma realidade esperançosa do Evangelho, mas que se tornam hiper enfáticos em apenas um aspecto, você pode produzir esse efeito colateral. E aquela turma de Tessalônica estava vivendo isso. Mas Paulo mostra o valor e a importância do trabalho, dando exemplo e exortando com essa radicalidade. Eu não trabalho, não coma. Eu não creio que Paulo estava falando tira o prato. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: é tão radical e tão importante que você trabalhe, que se você estiver optando por não trabalhar, você está optando por não comer. Quando nós olhamos todos esses textos bíblicos da Palavra de Deus e pensamos na nossa vida, no nosso cotidiano, e às vezes até na dificuldade, no trabalho individual que cada um tem, porque todo trabalho, por mais brilho que ele tenha, por mais brilhante que seja a carreira, por melhor remunerado que ele seja, ele tem as horas de dificuldade, ele tem a hora
tem a hora de preocupações, ele tem a hora que a pessoa quase que perde o sono. Mas quando nós olhamos para a ótica bíblica e conseguimos olhar o nosso trabalho, olhar a igreja, a comunidade em que você serve, a sua família, e olhar para Deus, nós podemos encarar que o labor e o trabalho, ele não é um fardo, ele é uma bênção que nós executamos em louvor e gratidão a Deus, como Adão fez lá no início no jardim. E aí nós, no dia a dia, vamos colher os nossos frutos por conta desse trabalho bem feito, tendo em vista agradar a Deus. É isso que nós podemos esperar. Exato. Se há essa teologia de Gênesis, considerando primeiro o fato de que Deus plantou um jardim, Deus plantou um jardim, considerando que Deus coloca o jardim para cultivar e guardar o jardim, considerando que Jesus nos dá o exemplo do trabalho, Paulo dá o exemplo do trabalho, que as epístolas apostólicas nos falam do valor do trabalho, que esse trabalho glorifica. Então, meu principal objetivo com o meu trabalho é glorificar a Deus, é cultuar a Deus. Se isso não mudar minha motivação para executar o meu trabalho, eu não sei o que poderia mudar a motivação. E isso, mudando até a sua motivação, muda a sua perspectiva em relação ao que é o trabalho, que ele serve para você e para a sociedade como um todo. A gente passa, então, a valorizar o nosso trabalho e o trabalho do outro. O trabalho do outro que, às vezes, ele recepciona você num local, a pessoa que te serve um café, que limpa o local onde você está, nós passamos a enxergar o trabalho de todos com a grande importância que ele tem de glorificar a Deus. Exato. E a gente passa a ser mais grato. Isso, apreciar as pessoas que estão trabalhando à nossa volta. Bom, antes da gente prosseguir mais um pouco, eu quero saber aqui se os Tarrataques estão no recinto, tem alguma pergunta, algum comentário hoje, não? Então, tudo tranquilo aí? Tá bom. Todo mundo bem resolvido com o Temos trabalho. na rede alguma pergunta? Não, nós temos aqui algumas pessoas online, mas nenhuma pergunta. Está todo mundo, então, trabalhando muito bem e entendendo tudo. Isso é muito bom, porque ninguém está dando trabalho em relação ao trabalho. Bom, como a gente já conversou bastante sobre isso e ninguém tem dúvida, pelo menos até agora, se tiver, depois você deixa aí, quando a gente revisar, a gente manda uma mensagem para você. Mas quais são as suas considerações finais aí em relação a esse tema? Então, eu gostaria de concluir, Júnior, a minha fala com essa citação do Tim Keller, né, um profícuo escritor, que ele define o que é o processo do trabalho. Eu gostei muito da maneira como ele colocou. Ele colocou assim: é reorganizar as matérias-primas de um determinado domínio para extrair seu potencial para o florescimento de todos. Muito legal isso. Reorganizar as matérias-primas de um determinado domínio para extrair o seu potencial para o florescimento de todos. Por exemplo, você trabalha com marketing. Trabalha com marketing. O trabalho que você realiza favorece o outro e produz esse florescimento para todos. Porque a pessoa lá vende mais, o funcionário tem... Essa combinação do exercício de transformar essas matérias-primas que nós temos e fazer florescer para todos é a beleza dessas muitas engrenagens do trabalho. Isso dá uma satisfação que não tem preço. Porque quando eu desenvolvo meu trabalho, alguém me envia uma mensagem e diz: olha, os resultados estão sendo excelentes. Você automaticamente agradece o elogio, agradece a Deus. Sim. E você, obviamente, fica... E você reconhece e fala: Deus, obrigado, está dando certo. Porque a gente tenta fazer, obviamente, primeiro, antes de entregar para um cliente, entregando para Deus. Isso. Essa semana eu encontrei um rapaz num posto de gasolina. E, se a minha memória me trai, o nome dele é Kaique. O Kaique estava com uma caixa de térmica e muito cabelo dele arrumadinho, uma máscara, essa bolsa térmica. Me abordou assim com muito cuidado, com muita educação, vendendo trufa, vendendo brigadeiro, beijinho,
não literal, tá? Adoçar o dia. Mas ele estava tão... O trabalho dele glorifica a Deus. E claro que eu comprei do Kaique. Porque ele está transformando ali aquela matéria-prima. E me abençoou. Tava eu e Melina no carro, já dividimos alguns doces ali, depois levei para sua mãe, inclusive, os doces também. Quem adoçou o nosso dia, a nossa tarde, foi o jovem Kaique, que se preparou, que preparou aquela bolsa térmica dele, a decoração daqueles doces, talvez com a esposa que trabalha junto, uma abordagem elegante, respeitosa. Essa é a beleza de quando o trabalho é feito de maneira que glorifica a Deus. Espero que essa história tenha adoçado aí o restante da sua noite. Adoçou a minha, fiquei com vontade de comer a trufa do Kaique, não tem aqui, mas nós vamos encerrar aqui com essa história, porque acredito que não pode ter uma história melhor para falar de teologia de trabalho, de um trabalho simples, mas que alguém faz com excelência a ponto de entregar para você isso. Ele não adoça só por conta do doce, mas por conta do que ele fez com excelência e te abordou com excelência. Então, tendo dito isso, essas foram as suas considerações finais, não é? E vamos encerrar da melhor maneira. Vamos encerrar orando e eu vou pedir então para você adoçar e fechar a nossa prosa de hoje com uma oração. Sim, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos porque quando nos debruçamos sobre a Tua Palavra, nós aprendemos tantas coisas ricas e, dentre elas, aprendemos sobre a importância do trabalho. Trabalho, embora hoje não vivamos mais no Éden, a terra agora produz espinhos, abrolhos, e nós vivemos num mundo que não é paradisíaco e enfrentamos tantas dificuldades e desafios. O trabalho ainda é uma maneira de cultuar, de honrar, de glorificar e tornar a vida das pessoas à nossa volta melhor. Amém. E nós sabemos que na nossa jornada de trabalho, quando ela é missional, quando nós trabalhamos para a sua glória, nós não estamos fazendo sozinhos. O Senhor vai nos capacitar com o seu Espírito Santo, o Senhor vai nos abençoar com sabedoria, o Senhor vai abrir portas para que tenhamos mais oportunidades. Eu peço, Senhor, que todos aqueles que estão assistindo agora ao vivo, o trabalho de suas mãos abençoados. E aqueles que vão acompanhar depois desse vídeo, sei que muitos outros ainda vão assistir, eles tenham a obra de suas mãos abençoadas. É no nome santo do Salvador Jesus que eu te peço. Amém e amém. Amém. Obrigado por você que acompanhou conosco, que ficou até agora, e semana que vem nós voltamos com um novo tema aí do Núcleo IBB Podcast. Lembrando só que, antes de encerrar, as pessoas podem participar da plataforma digital ou podem participar presencialmente aqui durante a gravação, não é isso? Exatamente. Então, semana que vem a gente se vê no mesmo horário. Obrigado. Até. Valeu, gente. Só clica no vídeo. Tá certo.